Tá começando. Pronto. Vou começar então. Então, boa tarde a todos. Estamos aqui novamente, terça-feira, para uma apresentação do Café com a ANER. Hoje, o título da nossa palestra é o Workshop ChatGPT e a Escrita Jornalística. Como utilizar a inteligência artificial do início ao fim do processo criativo. E para esta missão, nada mais justo do que chamar o meu amigo querido Thiago Lins, né, que aceita todas as missões impossíveis, e ele disse, não, claro, eu topo, vou chamar o Fábio. Então, nós estamos com a dupla dinâmica aqui. Quem é essa dupla dinâmica? O Thiago Lins é publicitário e membro da ANER, acumula 20 anos de experiência dedicados à inovação. Atualmente exerce a liderança na Mobster, uma agência web especializada em desenvolvimento de sites de alta complexidade. À frente do time de gestão de produto, Thiago alinha seu know-how em estratégia de negócio, experiência do usuário, design de interfaces e desenvolvimento web para conceber produtos digitais de destaque. Aí, ele foi lá, falou com o Fábio. Quem é Fábio Farias? Fábio Farias, após consolidar uma sólida trajetória como jornalista, Fábio incorporou sua paixão pela tecnologia à sua carreira, começando com experiências em marketing digital, SEO e gestão de tráfego patrocinado. Mais tarde, ampliou seus horizontes ao ingressar no universo do desenvolvimento web e, desde 2023, ele tem se dedicado a estudar e desenvolver as habilidades com inteligência artificial generativa. Essa fusão peculiar de habilidades não apenas enriqueceu sua bagagem profissional, mas também gerou uma expertise singular para oferecer soluções tecnológicas inovadoras ao mercado editorial. Desta forma, os nossos dois convidados, com esse tema muito interessante e que está causando e gerando muitos debates, não é verdade? Nós tivemos o Gui Ravache a semana que vem falando um pouco disso, né? E essa apresentação do Thiago e do Fábio, ela visa que nós possamos criar um curso para os jornalistas e para os associados da ANER. Então, meninos, Thiago, Fábio, sejam bem-vindos. A palavra é de vocês, eu não tenho nada a ver com isso. Obrigado, Regina. Obrigado pela introdução. Obrigado pelo convite, né? E é uma honra, mais uma vez, estar aqui com vocês no Café da ANER. Agora com a outra, né, outro assunto. A gente já tem aí um tempo de associação com a ANER. E, bom, vamos começar aí o debate, né? Vamos começar a conversa. Na verdade, a ideia, né? A gente trouxe aqui a nossa apresentação com dois objetivos principais, né? A primeira é apresentar a inteligência artificial como uma ferramenta valiosa no processo criativo jornalístico. Assim, a gente entende que a inteligência artificial é uma ferramenta de vastíssima amplitude de aplicação e atuação, e o nosso propósito hoje é direcioná-la para o processo de redação jornalística em si, né? Utilizando também o trâmite criativo. E também ensinar metodologias práticas de uso do ChatGPT nessa escrita, né? Escrita das reportagens. Não é isso, Fábio? Quer dar um oi aí? O seu microfone está fechado. Exatamente. A ideia aqui é passar algumas metodologias práticas, né, que eu e o Thiago a gente vem estudando, né? Essas metodologias elas estão conectadas com o que já está sendo feito no mercado americano, né? Uma parte dessa metodologia, vou passar para vocês, eu estudei ela num curso que eu fiz com pessoas que fizeram parte da construção dessa tecnologia. Então, a ideia aqui geral é explicar como é que essa tecnologia funciona, o que é IA generativa, o que é GPT, o que é chat GPT, mostrar para vocês os limites do chat GPT, né? Porque as pessoas acham que faz tudo, ainda não faz tudo, mas já faz muita coisa. Pelo menos até hoje, né, Fábio? Até o dia 27 de fevereiro. 27 de fevereiro, às 3h05. É bom a gente anotar aí, porque pode ser às 4 horas aparecer alguma novidade aí. E, por fim, eu vou mostrar para vocês na prática, assim, na mão na massa, uma metodologia que vai ajudar muito vocês a escrever texto jornalístico de forma mais eficiente, tá bom?
E aí, para a gente, né, dar aqui mais um minutinho enquanto o pessoal está chegando, aqui no chat eu deixei fixada o link, ou vocês podem usar o celular de vocês para ler esse QR Code. E aí eu queria entender qual é o momento de vocês com relação à adoção da inteligência artificial. Vocês, é uma pequena enquete, vocês chegando lá já vão poder responder. E aí aqui eu queria ver como é que a gente está, só para a gente ter uma ideia com relação ao momento de todos vocês. Acho que está com quantas pessoas? 58 já, olha aí. Vou dar um minutinho aqui para... Vou dar um minutinho aqui para a gente ir pegando as respostas. Olha aí, Fábio. Está ganhando. Já estou utilizando e busco me aprimorar constantemente. Olha só. Perfeito, perfeito, ótimo, ótimo. Já é uma turma mais avançada, então. Fábio, qual foi a notícia que você comentou mais cedo hoje, que saiu sobre a... Então, hoje mais cedo, quer dizer, ontem, na verdade, o presidente da NVIDIA. NVIDIA é uma empresa de chips, né? Quem joga computador vai conhecer muito bem a NVIDIA. A NVIDIA é a empresa que está desenvolvendo os chips por detrás da inteligência artificial. Foram elas que desenvolveram os computadores que foram necessários para o desenvolvimento da tecnologia do ChatGPT, por exemplo. E ela é hoje a empresa líder no desenvolvimento de chips para inteligência artificial. O presidente da NVIDIA, ele declarou ontem que as pessoas não vão mais precisar estudar programação. Deu muita polêmica essa declaração dele. Ele falou que, no futuro muito breve, toda a tecnologia, todo o desenvolvimento tecnológico, ele vai ser feito por meio de prompts. Então, você não vai precisar mais aprender uma linguagem de código para desenvolver um site, ou desenvolver um sistema, ou desenvolver uma automação específica. Você vai precisar apenas saber como fazer um prompt para uma inteligência artificial fazer isso. Então, é uma mudança de paradigma muito grande, né? Essa declaração dele ontem deu polêmica, gerou discussões muito grandes aí no meio da inteligência artificial e etc. E marca um pouco sobre o que é essa mudança que a gente está passando, né? O que a gente está vendo adiante, né? Então, a gente está vendo adiante um futuro onde o acesso às linguagens de programação, o acesso às facilidades dessas linguagens de programação vai ser mais democratizado. Então, você que às vezes tem uma ideia, quero fazer um aplicativo dessa forma, eu quero fazer um site que tenha determinada função, que hoje precisa contratar um programador ou uma equipe de programação e precisa ter um TI para cuidar, a gente está pensando num futuro em que talvez isso não seja necessário, essa estrutura toda, seja mais barateado. Então, isso vai abrir muito espaço, principalmente para nós aqui de humanas, né? Quem é de humanas tem dificuldade com código, que tem dificuldade com essas coisas, para desenvolver novas soluções tecnológicas. Então, a gente está diante de uma das mudanças que está para acontecer. Muito bom. É a nossa vez, né? É a nossa... tanto tempo vendo as ciências exatas sendo exaltadas, e agora os humilhados serão exaltados. Pelo menos entendo eu que a maioria aqui também é da área de humanas, e na hora que a ferramenta tecnológica ela entrega, né, o processual, o meio do caminho, resta como diferencial competências organicamente humanas, criatividade, concepção, compreensão daquilo que é necessário, de fato, para a solução dos problemas, né? Então, psicologia, comunicação, sociologia, antropologia passam a ser competências diferenciadas nesse novo mundo que está agora, né? A gente só... a nossa angústia é porque quanto mais a gente estuda, mais as coisas vão acontecendo e a gente se sente o tempo inteiro atrasado, né? Porque a cada nova semana, novas ferramentas e novos limites são expandidos da inteligência artificial.
E aí, Fábio, é isso, né? O pessoal, na grande maioria, já está utilizando e já está... Aqui é o intuito, né? Nessa busca por aprimoramento. Então, vamos lá, começar o Vamos trabalho. começar, então, Thiago, por favor? Vamos lá. Perfeito. Eu vou começar aqui, deixa eu compartilhar aqui minha tela, então, né, o pessoal já está utilizando e busca se aprimorar, né, beleza, vamos lá. Deixa eu colocar aqui a apresentação. Beleza, muita gente, muito se fala sobre o ChatGPT, porque o ChatGPT foi a primeira aplicação que chegou no mercado e que, de uma forma ou de outra, mostrou a inteligência artificial para o mundo. A inteligência artificial já existiam várias aplicações de inteligência artificial. Por exemplo, os algoritmos de redes sociais, eles usam inteligência artificial com base em aprendizado de máquina para mostrar o feed, né? As redes sociais também usam inteligência artificial para mostrar os anúncios. Sabe quando a gente acha que o nosso celular está ouvindo a gente? E aí mostra um anúncio de algo que a gente falou? Aquilo ali já tem uma inteligência artificial que roda atrás, né? Mas pouca gente sabe o que é o GPT, quais são os diferentes tipos de inteligência artificial, né? Tem inteligência artificial que é machine learning, tem inteligência artificial generativa, tem tipos diferentes de inteligência artificial, né? Pouca gente entende, sabe, essa diferenciação, e pouca gente entende o que é o GPT. Né? Quando a gente fala de GPT hoje, a nossa cabeça vai para o ChatGPT, que vai para a OpenAI, que é a empresa criadora do ChatGPT, mas a gente não sabe o que é o GPT. E o GPT tem o chat por trás. O GPT é a tecnologia que embasa o ChatGPT e que embasa aplicações que a gente pode fazer com essa inteligência artificial. Porque uma vez que você tem uma conta ativa lá na OpenAI para usar o seu ChatGPT, você tem acesso à API, então você pode fazer integrações utilizando o GPT, que é essa tecnologia. E entender a tecnologia é fundamental para a gente saber até onde ela pode nos levar, o que ela pode fazer para a gente, o que ela não pode fazer. Então, eu decidi começar esse workshop aqui trazendo o conceito. Então, o que é o GPT? GPT é Generative Pre-Trained Transformer. Né? Meu inglês não está ótimo de pronúncia, mas vou falar assim mesmo. Tá? Então, o generativo, porque ele pode gerar textos, imagens e vídeos com base em alguns comandos. Então, o que é inteligência artificial generativa? É toda a inteligência artificial que você pode gerar um resultado final a partir de algum comando. E esse resultado pode ser texto, imagem ou vídeo. Tá? O que é pré-trained? Significa que ele foi pré-treinado com a base de dados. E aqui a gente tem um conceito que é super importante. Né? Ele foi pré-treinado com a base de dados, mas ele não foi treinado para executar uma função específica. Esse que é o pulo do gato. Então, o algoritmo de inteligência artificial que roda lá no seu Instagram, ele foi treinado com base em dados para realizar uma função específica, que é mostrar o conteúdo mais relevante possível para você no Instagram. A tecnologia de inteligência artificial que roda no Google Ads, que faz com que apareça o banner no seu portal lá dentro, ela é uma inteligência artificial que foi pré-treinada numa base de dados de publicidade para mostrar a melhor publicidade possível para aquele usuário naquele momento. Né? No GPT, ela não é assim. Existe um pré-treinamento dessa base de dados, mas esse pré-treinamento ele não foi feito com base num objetivo específico. Então, o GPT ele não foi feito com um fim, com uma finalidade. E aqui a gente tira algumas coisas. Primeira coisa, significa que a gente pode treinar o GPT para realizar uma função específica que a gente precisa. Eu vou falar disso um pouquinho mais para frente depois. Mas essa que é a base que a gente tira. Tá? O GPT-4, que é a tecnologia do GPT mais avançada e a tecnologia de inteligência artificial generativa mais avançada, coloco ali um asterisco, porque tem muita gente falando do Gemini 1.5 Pro, que é uma inteligência artificial nova do Google que saiu esses dias ali. Tá? Ela foi treinada com base em 10 trilhões de palavras. Então, foi fornecida uma base de 10 trilhões de palavras e deixaram o robô entender e ler essas palavras e treinar o robô. E ele não foi treinado para fazer uma função específica, que é muito importante. Tá? E o Transformer é uma arquitetura de rede neural. É uma forma de aprendizado de máquina, é uma forma desenvolvida por engenheiros do Google,
em 2017. Esses engenheiros, inclusive, eles saíram do Google, só para dar a fofoca completa, e fundaram a OpenAI, que é a empresa do ChatGPT. Esses engenheiros, eles desenvolveram essa tecnologia do Transformer. Essa tecnologia, o que ela faz? Ela vai pegar o texto, um texto específico, e vai pegar as palavras e separar essas palavras em blocos de palavras. E esses blocos são chamados de token. Tá? Você pode perguntar, um token significa uma palavra? Não necessariamente. Um bloco de palavras. Então, ele pode ser uma palavra, ele pode ser mais de uma palavra, ele pode ser só uma vírgula, tudo mais. Então, o Transformer, ele transforma os blocos de palavras em tokens e cria um mecanismo que faz com que a máquina entenda esse bloco de palavras de uma forma mais eficiente. Então, ele vai entender de trás para frente, de frente para trás e tudo mais. Faz com que a máquina consiga saber qual é a probabilidade da próxima palavra aparecer, do próximo termo aparecer. Então, o Transformer é a tecnologia que permitiu a inteligência artificial ser pré-treinada nesses 10 trilhões de palavras e ser generativa, né? Gerar um output, ou gerar um resultado de texto, de imagem e de vídeo com base em prompt. Beleza, gente? Tá tranquilo? Eu sei que é uma tecnicalidade aqui importante, tudo mais, é um pouquinho cabeçudo isso daqui, mas isso aqui é fundamental para a gente entender até onde o GPT vai. Tá? Mas a partir daqui, o que a gente pode tirar? Se é generativo, significa que quanto melhor a gente souber dar o comando para a inteligência artificial, melhor vai ser o nosso resultado. Daí que vem toda essa ideia, esse conceito que eu acredito que muitos aqui nessa sala já devem ter ouvido, de engenharia de prompt, né? Prompt engineering. Quanto melhor for o seu prompt, quanto melhor for o comando que a gente vai utilizar na inteligência artificial, melhor vai ser a nossa saída. E isso é o conceito básico do generativo. E esse conceito, ele não é só para o ChatGPT. Ele é para o ChatGPT, ele é para o Gemini, ele é para o Perplexity AI, ele é para o Cloud, ele é para qualquer tecnologia de inteligência artificial, para o Midjourney, que é mais de imagem, ele é para qualquer tecnologia. Então, quanto melhor a gente souber dar os comandos, melhor vai ser o nosso resultado. Tá? O segundo, ser pré-treinado numa base de dados gigantesca, como é o ChatGPT, não significa que ele não possa ser treinado numa base de dados específica. Então, você pode utilizar todo o conhecimento do ChatGPT e, por meio de técnicas que a gente chama de fine-tuning, a gente pode treinar ele com base num banco de dados que você tenha, com base, por exemplo, num manual de redação de um jornal, por exemplo. Você pode treinar ele com base naquilo e fazer com que ele utilize todo aquele conhecimento e aquela base de treinamento para te entregar respostas melhores. Né? Essa realidade desse treinamento, do fine-tuning, está se tornando cada vez mais forte agora com os agentes autônomos que a gente pode criar lá dentro do ChatGPT. Principalmente na versão paga. Você pode criar agentes autônomos e você pode treinar e fazer esse fine-tuning de uma forma muito simples, né? No ano passado, né, um ano atrás, quando o GPT começou, você tinha que fazer isso utilizando Python, utilizando código e tudo mais. Hoje, você já nem precisa utilizar tanto código para você fazer esse treinamento de uma base de dados específica. Tá? E aí tem uma terceira coisa. Como ele trabalha com tokens, ele tem um limite de token. E aqui quer dizer assim, muita gente se confunde, muita gente se atrapalha e pouca gente entende. Ele tem um limite de compreensão, o ChatGPT, por exemplo. Esse limite de compreensão é o limite de janela de contexto de token. Então, o ChatGPT 4, por exemplo, e o 3.5, que é essa versão que todo mundo usa, ele tem uma janela de contexto de 4.000 tokens, o que dá aproximadamente aí 3.000 palavras. Então, o que for mais de 3.000 palavras, ele não vai conseguir lembrar, ele não vai conseguir entender. Então, quando você for criar um prompt, quando você for ajustar um texto, quando você for escrever um texto com o auxílio do ChatGPT, você tem que se lembrar que se esse texto tiver mais de 3.000 palavras, ele não vai conseguir compreender aquele texto de uma forma eficaz, e muito provavelmente o que ele vai tirar dali não vai ser tão bom. Então, esses são os 3 pontos principais que a gente precisa entender antes da gente começar o nosso workshop aqui, e antes da gente ir para a mão na massa, que eu vou na mão na massa aqui com vocês, tá? Beleza.
Fábio, eu tenho tudo isso em mente, já entendo como o GPT funciona, entendo esses conceitos e tudo mais, e aí eu quero iniciar o processo de escrita com o ChatGPT. Tá? Primeiro ponto que você precisa entender. A gente precisa quebrar o processo de escrita em jornalística em passos. Né? Não dá para eu chegar para o ChatGPT e falar assim, ChatGPT, escreva uma matéria sobre a guerra de Israel com o Hamas. Ele não vai saber escrever, ele vai te dar uma resposta muito ruim e tudo mais. Mesmo que você forneça ali algum contexto, algumas coisas para ele, ele não vai conseguir te entregar uma resposta boa. Porque a gente precisa quebrar o processo de escrita jornalística em partes. E a gente precisa criar prompts que sejam descritivos o suficiente para que ele entenda exatamente aquilo que você quer. Né? Tem a minha professora, né, a pessoa que me ensinou engenharia de prompt, do curso que eu comprei e tudo mais, ela fala muito o seguinte, de a gente entender o ChatGPT ou qualquer tecnologia de inteligência artificial como um estagiário. Né? E como um estagiário, a gente precisa explicar as coisas com bastante contexto e com bastante calma. Tá? Então, para a gente iniciar o processo de escrita com o ChatGPT, o que a gente precisa? A gente precisa, separar a tarefa por blocos. Então, como é que a gente escreve um texto jornalístico? A gente primeiro vai fazer a apuração, então a gente vai precisar apurar os fatos. Depois, a gente vai ter que definir o que é mais importante, do que é menos importante para a gente gerar o lead. Depois, a gente vai ter que fazer a revisão final, depois a gente vai ter que redigir o texto propriamente dito, né, com o lead em cima e tudo mais. Depois, a gente vai fazer a revisão final do texto. E depois, a gente vai gerar o título do texto. Essa é um exemplo de como que você pode fazer uma redação jornalística. Para cada um desses passos, é legal que a gente tenha um prompt específico e que a gente tenha uma metodologia específica para utilizar a inteligência artificial. Tá? Então, vamos lá. Antes da gente começar esse processo de escrita, antes de eu passar aqui, de eu compartilhar a tela no GPT com vocês e tudo mais, eu vou dar um básico de engenharia de prompt, né? Então, um básico aqui sobre como que a gente pode escrever prompts melhores, né? Lembra que eu falei para vocês que o ChatGPT ele foi treinado com 10 trilhões de palavras, o GPT-4? Então, quando você chega no GPT e fala assim, GPT, eu gostaria que você agisse como um jornalista renomado, especialista em conflitos internacionais. Quando a gente fala isso para o GPT, a gente faz com que o GPT acesse a base de conhecimento que ele tem dentro dessas 10 trilhões de palavras relacionadas a jornalismo e a conflitos internacionais. Então, você precisa especificar a área de conhecimento, porque quando você faz isso, você ajuda o GPT a acessar, dentro da base de dados que ele foi treinado, que ele foi pré-treinado ali, as áreas que são importantes. Então, você fazer o que o pessoal chama de roleplay, né? GPT, haja como um jornalista especialista em economia, jornalista especialista em economia, para a gente depois escrever um texto sobre PIB, por exemplo. Quando a gente fala isso, quando a gente dá esse comando, a gente está fazendo com que o GPT ele vá lá na biblioteca dele e vai ver o que eu tenho aqui nesses 10 trilhões de palavras que é de jornalista econômico, jornalismo econômico no Brasil. E aí de lá ele vai começar a tirar algumas conclusões, algumas coisas interessantes, tá? Você precisa fornecer sempre um contexto geral daquilo que você vai escrever. Então, quanto mais contexto ele tiver sobre aquilo, melhor vai ser a resposta. Como assim contexto? Então, vamos lá, vamos no exemplo sobre um texto sobre a guerra do Hamas e de Israel. Então, eu começo o prompt assim, GPT haja como jornalista especializado em conflitos internacionais. E como jornalista especializado em conflitos internacionais, eu gostaria que você me desse ângulos diferentes para uma matéria sobre o conflito de Israel com o Hamas. Contexto. Aí, no contexto, a gente coloca em outubro, acredito que foi outubro ou setembro, em outubro ou setembro de 2023, o Hamas invadiu Israel, gerou isso. Então, a gente precisa dar para ele um contexto mínimo de informações importantes. Isso vai ajudar muito na resposta final. Né? E esse contexto ele pode ser informações adicionais sobre o texto da matéria que você está fazendo, mas ele pode também ser informações sobre sua audiência.
Então, a minha audiência é uma audiência de pessoas mais jovens, de 18, de 16 a 20 anos, que gostam de TikTok e tudo mais. Então, o contexto ele vai depender de caso a caso, mas é muito importante fornecer um contexto geral no seu prompt, tá? Uma outra coisa que dá uma diferença muito grande é dar exemplos. Por exemplo, se você for agora abrir o seu chat GPT 3.5 e pedir para ele te dar títulos jornalísticos para o conflito do Israel com Hamas, ele vai te dar títulos muito ruins, né? Ele provavelmente vai fornecer muitos adjetivos, ele vai fornecer elementos que a gente geralmente no jornalismo não utiliza, não é boa prática e tudo mais. Então, dar exemplos dentro do prompt do que é um bom resultado, do que é um mau resultado, também é uma boa prática de engenharia de prompt. E o quarto ponto são os markdowns. Os markdowns são marcações específicas. Eu vou mostrar para vocês essas marcações. Essas marcações ajudam o chat GPT a entender o que é contexto, o que é critério, qual é o texto que ele tem que ler e tudo mais. Então, isso ajuda a inteligência artificial a entender melhor aquilo que você quer dela. Tá? Então, aqui tem um não faça, né? Chat GPT escreve um título jornalístico de uma notícia sobre a guerra de Israel. Provavelmente, ele vai escrever, ele vai, mas vai ficar ruim, muito provavelmente. E aqui algo um pouco mais melhor. Haja como jornalista profissional que possui anos de experiência. A partir disso, você tem um desafio de 10 títulos diferentes para a notícia sobre a guerra entre Israel e o Hamas. Aí continua, contexto, a guerra... Aí você vê que tem essa marcaçãozinha aqui, esses dois jogos da velha. Esses dois jogos da velha são os markdowns. São marcações específicas. Né? Um jogo da velha e logo depois o texto, ele significa uma marcação que a gente chama de marcação em H1. Ou seja, ele é uma marcação mais importante. Dois jogos da velha é uma marcação em H2, é uma marcação um pouco menos importante. Ele entende isso como uma marcação, como algo que, aqui vem o contexto, aqui vem os critérios, aqui vem os exemplos. Tá? Então, isso é uma coisa que ajuda muito no prompt. Tá bom? E é isso. Você tem que guardar que quanto mais informação o ChatGPT tiver, quanto mais contexto, quanto mais critério ele tiver, melhor. Tá? Então, vamos lá, vamos iniciar aqui nosso workshop. Eu vou compartilhar a tela com vocês, tá? Para a gente fazer aqui um exemplo aqui na vida real, para todo mundo ver como é que a gente pode fazer isso, tá bom? Mas eu criei aqui esse passo a passo aqui de uma forma bem simples aqui. Esse passo a passo ele pode ser alterado, ele pode ser modificado, ele pode ser adaptado, inclusive, ao estilo de redação da sua publicação, né? Eu entendo que publicações diferentes têm estilos de escritas diferentes e tem formatos de escrita diferentes, então ele pode ser adaptado. Mas aqui a gente tem um básico, que é a apuração de notícia, afinar o texto jornalístico, a redação do texto e a revisão do texto. Tá? A gente pode tentar trabalhar com um exemplo real, né? Se alguém tiver algum exemplo aqui de alguma notícia que a gente pode escrever em conjunto, pode colocar. Né? Vou dar aqui uns 2 minutinhos para o pessoal no chat aí colocar algum exemplo de alguma notícia que a gente possa tentar trabalhar a escrita dessa notícia utilizando o chat GPT. Se não, eu vou, como um bom ditador que sou, escolher alguma coisa de uma forma completamente minha e vou colocar. Então, alguém quer dar uma sugestão de alguma notícia para a gente trabalhar aqui, de forma prática? Vamos lá, gente. Cafezinho, é café com a Né. Toma esse café aí, vamos animar. Vai lá, Fábio. Vamos. Eu vou ter que ser ditador mesmo, né? Pegou a gente de surpresa. Fábio. Poxa. A Clara falou aqui sobre a condenação do Daniel Alves. A Juliana levantou a mão, acho. Juliana Rezende, da BR Press. Oi, sou eu. Vocês estão me ouvindo? Sim. Estamos. Que bom. Eu queria... A minha sugestão seria a operação policial no Morro do Alemão agora. Pode ser. É uma notícia que está bombando. Pode ser. Agora a Clara falou que às 3h29, condenação de Daniel Alves. Eu acho que eu vou na condenação primeiro. Então vai no Daniel Alves.
tá? Então tá. Tá bom? Tá legal. Então, eu vou fazer o seguinte, antes da gente começar aqui, eu vou compartilhar com vocês um bloco de notas para vocês entenderem como é que é esse processo. Tá? Só um segundinho. O editor de texto, eu gosto de fazer no editor de texto aqui. Eu vou compartilhar a tela com vocês. Esse editor de texto. Beleza, estão vendo aqui o editor? Pode falar, ok, porque eu não estou olhando a tela. Chegou. Beleza. Vamos lá. A notícia vai ser condenação do Daniel Alves. Beleza, vamos lá. Passo 1. Apuração da notícia. Então, a gente vai ter que escrever um prompt para o GPT ajudar na apuração da notícia. Aqui tem uma coisa importante. Tá? O GPT-4, ele tem acesso à internet, então ele consegue pesquisar na internet, ele vai conseguir trazer informações mais novas e melhores e tudo mais. Então, para apuração e para pesquisa, eu sempre recomendo o GPT-4. O GPT 3.5, que é a versão gratuita, ele não é muito bom com apuração. Por mais que a gente tenha um prompt bem encaixadinho, ele não vai ser tão legal. Tá? Passo 2. Definição do tom e da voz do texto. Tá? Então, eu já tenho um prompt guardado, eu vou colocar ele aqui, que é um prompt que faz com que o GPT ele leia um texto que eu já escrevi e ele tente imitar o mesmo estilo de escrita que eu tenho, né? Por ser jornalista, né, e todos nós aqui somos jornalistas, eu imagino que a maioria trabalha com texto, a gente tem ali aquele apego com aquele nosso jeito de escrever, né? Então, eu tenho um prompt específico que ajuda o GPT a escrever de uma forma mais próxima de que você escreve. Tá? O passo 03 vai ser a redação do texto em si, dividido por partes, tá? E o passo 4 vai ser a revisão do texto, tá? Então, vamos lá. Para apuração de notícia, eu vou pegar um prompt assim, eu vou fazer um prompt tipo assim, GPT, eu gostaria que você agisse como um jornalista experiente que mora no Brasil. Nesse contexto, eu queria que você ajudasse a levantar informações sobre a condenação do jogador Daniel Alves em um caso de estupro em Barcelona. Contexto. Daniel Alves é um jogador do futebol brasileiro, ex-lateral direito do Barcelona, e que foi preso recentemente em um processo acusado de estupro. Critérios. Quero que você traga as informações mais recentes do caso e as organize em lista para criarmos um texto jornalístico. Pronto, esse daqui é o meu prompt seguindo aquilo. Vou pegar esse prompt aqui, vou compartilhar a tela com vocês lá do GPT, tá? E aí a gente vai jogar lá, tá bom? Para vocês verem como é que ele vai sair. Aqui. Beleza. Vou colocar, copiar e colar. Pronto. Ó, ele vai fazer um plano. O meu GPT, ele tem uma pré-programação que ele, antes dele me entregar a resposta, ele cria um plano passo a passo para ele gerar para mim uma resposta concreta, uma resposta melhor. Depois eu posso mostrar como é que eu fiz essa programação nele. Ó, ele criou o plano, falou que no plano ele vai pesquisar informações recentes, vai organizar as informações, se ele tiver alguma dúvida, ele vai me perguntar,
e ele me solicita alguns exemplos de bons trabalhos jornalísticos, aqui já automático, tá? Então, vou mandar ele seguir nesse plano. E agora ele vai pesquisar. Ele deu aqui o básico. Daniel Alves, ex-jogador de futebol condenado pela Justiça da Espanha, 4 anos e meio de prisão por agressão sexual. A sentença foi determinada pela juíza Isabel Delgado Pérez, da 21ª Seção de Audiência de Barcelona. Esse caso marcou um momento significativo na jurisprudência relacionado a crime de agressão sexual na Espanha, com a defesa e a acusação tendo a oportunidade de recorrer da decisão. Beleza, ele me deu aqui um geral, um básico, e me deu um link para eu ver de onde que ele tirou a informação, que foi desse site aqui, ó, do Globoesporte.com. Tá? O GPT-4 ele já está fazendo isso, já está dando a fonte. Beleza, então a gente já completou o nosso primeiro passo ali. Tá? E a gente ele me trouxe a informação mais recente do caso e tudo mais. Aí agora, o que eu vou querer que ele faça? Eu vou querer que ele... Eu vou adicionar um passo. Eu coloquei 4, vou adicionar mais um passo. Eu vou pedir para que ele me traga um ângulo legal da notícia para a gente fazer esse texto jornalístico em conjunto. Então, vamos lá. GPT, continue agindo como um jornalista profissional. E nessa função, eu gostaria que você me desse 5 ganchos diferentes para gerar um texto sobre essa notícia. Você pode me fornecer? Aqui, se vocês observarem, eu não coloquei contexto, não coloquei critérios, não coloquei nada, porque o que está escrito aqui no chat, ele já vai se lembrar, tá? Na janela de contexto dele. Então, ele já vai entender que eu estou falando relativo a esse caso, Daniel Alves, relativo ao prompt anterior. Então, eu não preciso ficar repetindo o contexto e tudo mais, depois que eu começo essa interação com o ChatGPT. Tá? Então, eu vou pedir para ele me oferecer 5 anos. 5 ganchos. Ô, Fábio, estão perguntando aqui se ele entende o jargão gancho, porque se você já treinou ele para isso, Não, ele entende o jargão gancho porque o que eu fiz? Haja como um jornalista experiente. Então, quando eu falo haja como um jornalista, eu estou fazendo com que ele acesse a base de dados de jornalista. E aí ele sabe que gancho, o que gancho tem a ver, qual é o significado de gancho dentro do contexto jornalístico. Por isso que essa coisa do role play é uma coisa fundamental, é importante. Então, tudo que você for fazer no ChatGPT, é muito importante você fazer com que ele haja como aquela determinada profissão, aquela determinada coisa específica, tá? Porque aí faz com que ele acesse a base de informação sobre aquilo. Então, aqui ele me deu 5 ganchos, né? Justiça além do campo, impacto da imagem no futebol, voz das vítimas em foco, repercussões legais e futuros desdobramentos, cultura do esporte sobre a conduta pessoal. Perfeito, eu já tenho 5 ganchos, 5 ideias de ganchos aqui, cada uma bem interessante. Eu vou utilizar a primeira. Ô, Fábio, desculpa só te interromper, só para fazer um update aqui, que a gente tem 20 minutinhos ainda, mais ou menos, previstos, e aí talvez a gente não vá conseguir construir passo a passo sem abordar as outras coisas, tá? Certo, eu vou precisar de mais 5 minutinhos só para eu mostrar aqui uma estruturação de texto que ele vai fazer para a gente, tá? Então, eu tenho aqui esses 5 ganchos, eu vou escolher aqui o primeiro gancho Justiça Além do Campo, tá? E daqui eu já posso começar a minha redação de texto, tá? Então, daqui eu já tenho algumas ideias. Então, por exemplo, eu posso chegar para o GPT e pedir para ele me dar ideias de uma estrutura de texto com base nesse gancho. Então, eu vou seguir aqui. GPT, gostei do primeiro gancho.
A partir dele, gostaria que você sugerisse uma estrutura de texto jornalístico para ele, seguindo as regras da pirâmide invertida. Ele vai me dar uma ideia geral de como é que vai ser o texto. Tiago, fica tranquilo, porque vocês dois já estão chamados para mais 2 cafés. Então, você já fica tranquilo, tá? Deixa o Fábio esgotar o que ele tem que esgotar, e depois disso a gente vê o que está faltando, né? E a gente já remarca 2 cafés. Fica tranquilo, Fábio. Faz a sua explanação. Obrigado. Tá. E aí, Fábio, o pessoal estava perguntando aqui, pedindo para a gente diferenciar o que era do chat GPT 3.5 do 4, e aí a gente estruturou todas as possibilidades que o Fábio está apresentando. Vocês podem seguir também na versão gratuita, que é a 3.5, porém, entretanto, como eu falei aqui no chat, a versão 3.5 está bem defasada, né? Ela foi atualizada até janeiro de 22. Vamos lá. O que você vai ter na versão 3.5, por exemplo? A versão 3.5 ela não pesquisa na internet, né? Então você não vai conseguir fazer apuração. Isso que ele me entregou aqui em cima, ó, com o Daniel Alves e tudo mais, com o linkzinho, isso aqui não é possível na versão 3.5, só na versão 4, tá? Um outro detalhe na versão 3.5 em relação à versão 4. A versão 3.5, ela tem mais dificuldade em entender os comandos, tá? Então, ela vamos dizer assim, ela é um pouquinho mais burrinha, colocando aqui de uma forma mais popular aqui. Então, você precisa escrever prompts mais descritivos na 3.5. Então, o seu trabalho de escrever um prompt, ele é um trabalho um pouquinho maior em relação à versão 4. Tá? Então, essas que são as coisas. Você pode utilizar a estrutura que eu estou utilizando de prompt para escrever o texto, mas lembrando que na 3.5 você tem que ser mais descritivo, escrever mais sobre o contexto, mais critérios, e ser mais chatinho com o ChatGPT em relação a isso, para ele te entregar uma resposta melhor. Porque ele é treinado com uma base de dados bem menor. Tá bom? Seguindo aqui, ele me deu aqui uma ideia de corpo de texto, com título, com lead, com o corpo do texto em geral e com a conclusão. Aqui eu tenho, e com a chamada para ação ou reflexão, aqui é uma partezinha até mais de marketing, vamos dizer assim, né? Então, aqui eu já tenho uma base de texto em específico, eu já tenho uma ideia geral de como fazer o texto. E aí, o que eu vou fazer agora? Eu vou fazer com que o GPT escreva cada parte do texto. Qual que é o erro que a maior parte das pessoas? É você fazer o GPT escrever o texto completo. Ele não vai conseguir, nem na versão 3.5, muito menos na 4, escrever o texto completo. Agora ele vai ser muito bom em escrever partes do texto. E aí a gente vai iterando, vai melhorando essas partes do texto com o tempo. Então, beleza. Gostei aqui da estrutura que ele colocou, e aí eu vou colocar. Ok, GPT. Gostei da estrutura. Essa linguagem é mais positiva com o GPT. Existem pesquisas que falam que o GPT ele te traz um resultado melhor se você for mais simpático com ele. Muita gente diz que é porque quando ele passa pelo treinamento de 10 trilhões de palavras e tudo mais, ele percebe que quando existem interações humanas mais simpáticas e mais legais, as pessoas elas tendem a dar respostas melhores. Então, ele tende a seguir isso também. Quanto mais simpático você for, melhor vai ser a resposta que a máquina vai te dar. Essa é a estrutura do texto. Gostaria que você escrevesse o lead da matéria. Aí vai escrever o lead. Daniel Alves, 4 anos e meio de justiça por agressão sexual. Ele escreveu um lead. Daniel Alves, ex-lateral direito do Barcelona e da delegação da seleção brasileira, foi condenado a 4 anos e meio de prisão pela Justiça da Espanha por agressão sexual. A decisão preferida pela juíza Isabel Delgado Pérez marca um ponto de inflexão na carreira do atleta e reitera a mensagem de que a fama e o sucesso no esporte não conferem imunidade diante da lei.
Este caso ressalta o compromisso do sistema judiciário em lidar com acusações de natureza grave e dependendo do status público do acusado. Agora, a gente começa uma parte, né, que é uma parte da gente dar um treinamento um pouquinho mais complexo, mais completo aqui para o ChatGPT. Porque, por exemplo, do ponto de vista jornalístico, não sei como é que o veículo de vocês trabalha, mas vou tirar o que eu aprendi dos veículos que eu coloquei. Existem 2 problemas nesse lead. Ele não fala quando que foi a condenação, né? E ele cria aqui, ele gera uma conclusão aqui que fica um pouco mais opinativo. Tá? Aí como é que eu vou fazer para melhorar isso e fazer com que ele escreva o corpo do texto de uma forma mais direta, tá? Aí a gente vai escrever um prompt seguindo essa linha. GPT. Existem alguns ajustes que você precisa fazer. No lead, é essencial que venha a data de quando o jogador Daniel Alves foi condenado. Na parte do meio, do final do texto, existe uma conclusão que gera um tom opinativo. Gostaria que você evitasse isso nas outras partes do texto. Vou te dar um exemplo de como funcionaria melhor. Então, exemplo. Aí aqui é bom a gente trabalhar com exemplo para ele entender bem o que a gente quer. Então, foi condenado a 4 anos e meio de prisão. No dia 22, né? No dia 22 de fevereiro. A decisão preferida para marca um ponto de flexão na carreira da tese, reitera a mensagem de que a fama e os não conferem. Aí vou apagar essa parte. Aí vou fazer Esse é um trecho mais opinativo. Por favor, evitar. Aí ele vai reescrever. Aí eu vou continuar o texto com perfeito. Agora vamos escrever o corpo da matéria. Aí que ele coloca aqui uma ideia pode começar a partir da contextualização e dos detalhes importantes do caso. E aí ele vai escrevendo. Mas qual que é a ideia aqui que eu quero passar para vocês aqui? Né, já dei uma estourada boa no meu tempo, já 10 para as 4 da tarde, tá? Mas qual que é a ideia? A ideia é que a gente vai escrever esses textos, a gente vai fazer esses artigos de uma forma quebrada. Então, quanto mais a gente quebrar a forma que a gente escreve esse artigo junto com o ChatGPT, melhora a resposta, tá? A gente sempre temos que fazer com que ele busque na base de dados dele a base específica que ele vai pesquisar. Então, nesse caso específico, haja como jornalista experiente, mas pode ser haja como cientista de dados do IBGE, do Brasil, haja como um escritor famoso e tudo mais, porque quando a gente faz isso, a gente faz com que o GPT, ele pega essa base de dados específica, então ele consulte essa base de dados antes de dar a resposta. E um outro ponto importante é a gente sempre trabalhar com o contexto, tá? Não vai dar aqui nesse momento para mostrar para vocês um prompt que eu tenho, e aí eu vou deixar isso como material para pós-palestra, que é um prompt que eu tenho que você ensina o ChatGPT a escrever com a linguagem que você tem. Então, isso aí a gente vai compartilhar depois para vocês testarem lá no GPT de vocês,
para vocês treinarem ele para escrever com a sua voz de texto, com o jeito que você escreve. Tá? Então, a gente vai deixar esse material aqui como material pós. Mas, em base, em pensamento geral, é isso, né? Primeiro ponto é entender bem a engenharia de prompt. Segundo ponto é separar a tarefa em blocos de tarefas. Terceiro ponto é sempre fornecer contexto e sempre fornecer critérios relevantes nos prompts do ChatGPT. E quanto mais antiga a versão, então a gente está no 4, a gente vai para 3.5, por exemplo, quanto mais antiga a versão, mais elementos de contexto e de critérios a gente tem que fornecer para a inteligência artificial poder entender bem e dar uma boa resposta para a gente. Beleza? Ficou alguma dúvida, gente? Ô, Fábio, eu acho que merece... Volta lá na apresentação e vamos dar uma passada pelos tópicos lá, só para a gente dar esse contexto geral, e aí essa aplicação na mão na massa, a gente pode dar esse auxílio depois ao pessoal que quiser tirar dúvida, e aí segue esse tempo aí que a gente tem. Perfeito, esses 10 minutos. Então, aqui tem basicamente uma ideia geral aqui na apresentação de como que a gente fez. Tá? Então, o GPT-4, com a possibilidade, com a capacidade que ele tem de navegar na internet, ele tem esse potencial de nos ajudar nas apurações, né? Mas sempre ter cuidado com as alucinações, sempre checar, sempre procurar se ele está colocando algum link específico. Então, isso é um exemplo que a gente trabalhou ali. Então, isso é um ponto extremamente importante, tá? Esse passo 2 que eu coloquei para treinar ele com a sua voz. Então, aqui a gente tem o prompt, esse prompt aqui, gigantesco. O que esse prompt faz? Esse prompt, ele vai gerar um novo prompt. Então, esse prompt, você joga esse prompt, você coloca o seu texto embaixo, ou um trecho de um texto que você escreveu, um texto autoral seu, com o seu estilo de escrita, e aí ele vai analisar o seu texto e ele vai gerar um prompt que você vai utilizar na hora que você for escrever um texto no ChatGPT, que ele vai entender como que ele deve escrever. E aí ele vai tentar copiar ao máximo o seu estilo de escrita. Então, isso aqui é bem interessante. Isso daqui eu vou deixar como material aqui extra no final da palestra para vocês terem aí, para vocês utilizarem como consulta, para vocês testarem também. É super legal fazer esse texto. A gente vai disponibilizar no site da ANER, Fábio. Oi? A gente vai disponibilizar no site da ANER. Perfeito. E é super legal porque ele analisa o seu texto, ele diz como que você escreve, e aí ele gera um prompt que vai ajudar a inteligência artificial a escrever da forma como você escreve. Aqui é o passo 3, que é isso que eu estava mostrando para vocês, que é nunca escrever o texto completo de uma vez, é escrever o texto por partes. E em cada parte você vai alterando, ajustando o ChatGPT. Que nem eu fiz, eu pedi para ele escrever o lead, eu reparei que no lead ele não colocou a data e que ele colocou um trecho mais opinativo. Então, lá no lead mesmo, na correção, eu já falei para ele, você precisa colocar a data e você tem que tirar esse tipo de trecho e tudo mais, tem que evitar ser muito opinativo, porque isso não faz parte do meu manual de redação. E aí ele vai entender e vai escrever o restante do texto melhor. Mas sempre dividir o texto em pedaços e escrever esse texto em pedaços. E, por último, é criar um prompt de revisão de texto. Eu tenho alguns prompts de revisão de texto aqui, também posso deixar para vocês no site da ANER à disposição, né, que são prompts que vai fazer com que ele releia o texto inteiro e revise o texto, e exclua eventuais redundâncias, melhore a qualidade do texto. Você pode fazer tanto com esse texto escrito com inteligência artificial, nesse formato que a gente estava escrevendo aqui, quanto com texto seu. Por exemplo, muitas vezes eu gosto de eu mesmo escrever o texto. Por mais que eu saiba escrever com inteligência artificial, como eu gosto de escrever, eu gosto de eu mesmo escrever. Mas aí, o que eu utilizo? Eu utilizo meus prompts de revisão de texto para o GPT revisar e melhorar o meu texto. Né? E eu já tenho alguns prompts interessantes que fazem com que ele revise meu texto, mas não altere a forma com que eu escrevo, que para mim é muito importante. Né? E aí ele consegue deixar o seu texto mais claro, mais fluido. É bem legal. Tá? Isso aqui eu vou disponibilizar um prompt para vocês também no site da ANER. Ô, Fábio, uma questão, deixa eu só dizer. Eu acredito que as pessoas que estão aqui, elas gostariam de ter mais práticas, né, de utilização do site GPT.
Então, o que eu estou pensando é o seguinte, que mais do que um café, nós poderíamos criar várias sessões práticas de aula, não é Claro, verdade? Essas pessoas todas que estão aqui, quem se interessar, já pode entrar em contato com a ANER, que a gente já inscreve vocês, e a gente faz especificamente workshop com 3, 4 aulas, né, em que claro. você continua dando o beabá, né, de todo este material, né, e de uma forma prática, e as pessoas podem experimentar fazer os exercícios, inclusive. Acho que isso pode Perfeito. ser bem interessante. O que você acha, Fábio e Thiago? Eu acho perfeito, até porque eu fiz aqui correndo, Não, eu apanhei. sei. Eu acho que nós selecionamos uns 2, 3 dias. Nesses 3 dias, a gente pode até dividir por grupos de pessoas, que talvez menos pessoas, fica mais fácil ali para você gerenciar essas pessoas, não é verdade? E eu acho que é uma oficina. Uma oficina, eu acho que pode ser bem interessante. Fernando, você levantou a mão, por favor, fale. Ah, levantou sem querer. Tinha mais gente levantando a mão, Regina. Acho que o pessoal pediu aí para tirar dúvida. Quem? Vamos pegar esse momento final aí para conversar com o pessoal, né? É, Tirar dúvidas. E logo, logo na newsletter, no site da ANER, nós vamos informar as datas desse workshop, depois que eu conversar com o Fábio e com o Tiago, e aí vocês vão, na newsletter, no site, vocês vão estar informados da data, e vamos precisar que vocês se inscrevam, não vai colidir com os cafés, óbvio, e aí eu acho que pode ser bem interessante, porque, mais do que tudo, uma associação tem que prestar serviço, né? E principalmente para jornalistas, eu acho que isso é muito importante. É isso. Só para finalizar, Regina, a gente queria só divulgar junto também, aproveitar a oportunidade, uma iniciativa nossa, o Fábio, que é a Sintonia. A Sintonia, pode passar, Fábio, é uma consultoria em inovação e produtos digitais, onde a gente pretende, mais um, Fábio, entregar consultoria em inovação, mentorias, cursos e treinamentos, desenvolvimento de aplicações de inteligência artificial e também a concepção e desenvolvimento de produtos digitais. Então, caso a gente quer muito seguir pode passar, Fábio. A gente quer seguir muito com essa ideia, Regina, e já agradecer o convite. A gente vai montar esse treinamento especialmente para os associados e o pessoal da ANER, e que a gente possa, né, tirar essa... E se alguém tiver mais alguma dúvida e queira aí usar mais alguns minutos para a gente conversar sobre algum ponto, a gente está aberto aí para... Nós temos mais 10 minutos, gente. Quem tiver dúvidas ou quiser fazer qualquer pergunta, por favor, fique à vontade. O Gilberto tinha feito umas colocações aí em relação à segurança, né? O que foi é mais legal. recomendável, né? O que é mais recomendável para a gente? Usar o ChatGPT, usar uma ferramenta que seja criada, que seja mais segura? Como é que fica essa questão da segurança, Fábio? Então, vamos lá. O primeiro ponto que a gente tem que entender, a gente não pode compartilhar com o ChatGPT nada que a gente não compartilharia num fórum ou num site na internet. Então, se você colocar uma senha ou você colocar uma informação sensível, seja de alguma fonte, seja de algum cliente ou algo do gênero, não é recomendado utilizar essa versão que a gente tem de ChatGPT para isso, porque existem uma série de brechas de segurança no ChatGPT. O ChatGPT tem uma versão business, que é uma versão mais segura do ChatGPT. Eu acho que ele está custando, acho que é $25 por usuário, na versão anual, que aí você consegue ter um ChatGPT mais privado, e aí você consegue ter processos de segurança da informação um pouco melhor, tá? Mas no ChatGPT, nessas ferramentas gratuitas que a gente tem, que é o ChatGPT, é o Gemini do Google, que era o antigo Bard, né, do Google, o Cloud AI e tudo mais, a recomendação é nunca utilize informações sensíveis, nunca coloque informações sensíveis nessas ferramentas, porque essas ferramentas estão sujeitas a vazamento de dados. Tá?
Eu vi aqui, no caso de Eu redação. achei aqui quando ele escreveu, e aí coloquei aí para você dar uma olhada, sabe, na pergunta dele exatamente como foi, do Gilberto. No caso de redação, o mesmo trabalho jornalístico independente. Você deve levar em consideração, em termos de segurança de dados da empresa profissional na hora de escolher a ferramenta de IA. Treinar a sua base de dados, é melhor e mais seguro desenvolver uma ferramenta própria, assinar uma ferramenta de terceiros ou usar uma ferramenta gratuita. Quais os riscos dessas empresas terem acesso às suas investigações jornalísticas? Então, o melhor caminho é você utilizar a API do ChatGPT, do GPT-4 e desenvolver sua própria ferramenta. Não é difícil desenvolver o seu próprio GPT de uso local. Você consegue desenvolver um GPT que ele vai rodar só na sua máquina e ele não vai estar online. Tá? Então, se você trabalha com muitas informações sensíveis e você não tem, por exemplo, recurso para bancar o GPT Business, que também é uma outra solução que oferece mais segurança do ponto de vista da informação, a melhor forma é desenvolver a sua aplicação de GPT local, que dá para fazer de uma forma que não é tão complexa quanto parece, assim, não é difícil de ser feito. Então, você consegue... Isso você vai ensinar na oficina. Eu posso dar um curso para isso, mas é um pouco mais caro. A Marcela perguntou se desenvolver a aplicação de GPT não é caro. Não, não é caro. Tá? Não é um preço, é um valor acessível. Você vai pagar um valor e você vai pagar um valor por uso. E esse valor por uso, ele tem a ver com a quantidade de tokens que você paga. Então, eu acredito que a cada 1.000 tokens você vai pagar, acho que 10 centavos de dólar. E 1.000 tokens dá mais ou menos 900 palavras, sabe? É uma coisa assim, tem que dar uma olhadinha. A Thais está perguntando quanto em média. É essa a resposta, então. É mais ou menos isso. Você fazer o desenvolvimento, você desenvolver um GPT próprio para usar na sua máquina, ou você vai contratar um programador para isso, ou você pode utilizar o próprio ChatGPT para te ensinar a fazer isso. Não é algo tão complexo quanto se parece. Se você tiver alguma habilidade ali em Python, e você usar o ChatGPT e pedir para ele te ensinar a você programar esse GPT na sua própria casa, você vai conseguir fazer. O custo que você vai ter é o custo de utilização da API, que... Deixa eu ver... API GPT, deixa eu ver quanto é que está o custo de uso da API. Que eu acredito, vamos ver quanto é que está. No GPT-4 é 3 centavos de dólar por 1.000 tokens. Vai dar mais ou menos 10 centavos de dólar para cada 1.000 tokens. 1.000 tokens vai dar mais ou menos 900 palavras. Então, a cada 900 palavras, você vai pagar 10 centavos de dólar, que vai dar aí 55 centavos de real. Tá? Então, o custo para um uso interno de uma ferramenta de GPT própria seria mais ou menos isso. O Fábio, também perguntaram aqui se esses prompts servem para outras ferramentas como a da Microsoft. Servem, mas precisa ser adaptado. Essa ideia de fazer com que a ferramenta acesse a base de dados, ou seja, a gente pede para a ferramenta agir como jornalista e tudo mais, são ideias comuns a todas as ferramentas de inteligência artificial generativa. Tá? As respostas, elas podem variar. Vão ter ferramentas que vão precisar de mais contexto, vão ter ferramentas que vão precisar de menos contexto. Regra geral, quanto mais evoluída for a ferramenta, menos contexto ela precisa para te dar uma resposta melhor. Quanto menos evoluída ela é, mais contexto, ou seja, mais informações você precisa entregar para ela te dar uma resposta satisfatória. Tá? Mas você pode adaptar esses prompts para outras, né? Para o Bing. O Bing usa o GPT como base, então é basicamente a mesma coisa. Mas para o Cloud, quem tem acesso ao Cloud AI, tem o Perplexity AI, tem o Gemini agora, então dá para você ir testando nessas outras ferramentas também. Então, vamos encerrar, pode ser? Pode ser. Você que manda, Regina. Então, não, a gente encerra e depois a gente dá notícias das oficinas, depois a gente conversar. Eu acho que vai ser de grande valia para todo mundo. Eu quero agradecer demais o Thiago Lins e o Fábio Farias. Muito obrigada pela participação e pela didática, né? A gente sabe que essa linguagem tecnológica é difícil, e você foi extremamente didático. Então, muito obrigada, Fábio. Parabéns.
Quero agradecer demais e, gente, se preparem que nós teremos as oficinas com o Fábio. Muito obrigada, Fábio Farias. Obrigada, Tiago Lins. Eu que agradeço o convite e espero não ter sido muito técnico, porque... Não, pelo contrário, muito bom. Valeu, gente. Tchau, tchau. Valeu, Obrigada gente. a todos. Um abraço. Tchau, gente.